no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2. São Marcos, capítulo 2, versículo 3. Tema da nossa mensagem hoje: 4 amigos indispensáveis para um cristão. Amém? Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, ou por 4 amigos. Amém? Põe a mão sobre o seu coração. Espírito de Deus, nós nos louvamos o teu nome por esse momento tão especial. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Nós precisamos dessa palavra, Deus. Fala conosco e repreenda todo poder contrário, toda objeção em nome de Jesus. Amém. Sente-se por gentileza. Se levante se for muita necessidade, viu, irmãos? Por gentileza, tá? Queridos, hoje nós vamos distribuir daqui a pouco material dos 40 dias de milagres. Mas eu quero compartilhar uma palavra que encoraje você a fazer esses 40 dias de milagre conosco. Nós sabemos da história desses 4 amigos que levaram um paralítico até Jesus. Ao chegarem na casa, a casa estava tão cheia até as portas e ninguém podia entrar. Mas eles chegaram com o paralítico e eles não iam perder a viagem, porque eles caminharam, não sei quanto tempo, mas eles caminharam, motivados pela amizade, motivados pela coragem, motivados pela fé. Eles caminharam carregando aquele amigo paralítico até Jesus. Ao chegarem ali, se depararam com a casa cheia e a impossibilidade de levarem aquele homem até a presença de Jesus. Queridos, a gente num momento como esse fala: puxa vida, me esforcei tanto para nada. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles não disseram para o amigo: olha, sinto muito, cara, nós tentamos, você viu que nós fizemos o melhor. Não é verdade? Você é testemunha, né? Então você vai voltar para casa paralítico. Mas não foi isso que eles fizeram. A Bíblia diz que eles deram um jeito. Porque a verdade é, irmãos, quem quer, dá jeito. Quem não quer, dá desculpas. Não é assim? E que jeito que eles deram? Tiveram uma brilhante ideia, né? Puxaram o paralítico para cima do telhado da casa, arrancaram parte do telhado e desceram o paralítico até onde Jesus estava. E aí o milagre aconteceu. Mas esses 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus, as Escrituras Sagradas não dão nomes a eles, não os nomeiam, amém? Só diz que eram 4 homens, né? Não sei quem era, se era João, José, quem era, se era rico, pobre. Sei que eram pessoas que queriam o bem daquele homem sofredor. Porém, meus irmãos, a história, o relato bíblico demonstra o poder da fé, demonstra o poder da amizade e o poder da persistência. São coisas que nós temos que ter: fé que Deus vai fazer, cultivar amizades e ser persistentes
né? São 3 coisas importantes que motivaram aqueles 4 amigos a levarem o amigo doente até Jesus. E isso resultou o quê? Resultou em cura, resultou em milagre, resultou principalmente na salvação daquele sofredor. Simbolicamente, irmãos, nós vamos dar nomes a esses 4, certo? É claro que é simbólico, mas tem um fundo de significância. É muito importante que a gente traga isso para o nosso coração, né? Vamos trabalhar o nome desses 4 amigos que te aproximarão do milagre. Amém? Amém, queridos? Certo? Então veja só, irmãos, esses amigos que são indispensáveis para todas as pessoas que desejam viver um rompimento na vida, que desejam viver uma mudança, que desejam viver um milagre, que desejam viver uma restauração, que desejam viver algo novo de Deus. Então vamos chamar esses 4 amigos. Primeiro, oração. Segundo, palavra de Deus. Terceiro, jejum. E quarto, semeadura, que é exatamente o que você tem aqui, nessa casinha que você vai levar para casa. Amém? Certo? A oração, a palavra de Deus que você vai receber todos os dias. Amém? O jejum, que nós vamos motivar também. E também a semeadura que você vai fazer diariamente, colocando nessa caixinha. Porém, irmãos, eu quero falar um pouquinho desses 4 amigos. E o primeiro é a oração. O que é oração, irmãos? A oração é um diálogo entre o pai e os seus filhos. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Sabe, nós precisamos mudar um pouquinho o nosso conceito, irmãos. Tem muita gente que fala, eu sou servo de Deus. Claro, nós servimos. Porém, nós somos feitos filhos de Deus. Então nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus como nosso Pai. Amém? Olha que interessante, irmãos. Jesus, quando ele ensina a oração, ele ensina que a gente deve chamar Deus do que, irmãos? De Pai. Ele começa dizendo, lá em Mateus capítulo 6, 9, quando os discípulos pedem para ele ensinar, quando ele ensina sobre a oração, ele começa a dizer, quando vocês orarem, orem dessa forma: Pai nosso que estás no céu. Então Jesus, ele nos estimula a nos direcionarmos a Deus, quando formos falar com Deus, direcionarmos a Ele e chamá-lo de Pai. Por quê, irmãos? Pai fala de conexão. Amém? Não tem jeito, irmãos. Pai e filho estão conectados. Sim ou não? Sim, pai fala de conexão, fala de aliança, certo? E se você tem tido alguma dificuldade de se relacionar com seus filhos ou os filhos com os pais, o Espírito Santo vai trabalhar isso, porque a Bíblia diz que uma das coisas que Deus também faz, que o Espírito Santo faz, é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, já na sua oração, já peça isso. Senhor, converte meu coração aos meus filhos e converte o coração dos meus filhos a mim. Todo pai deve fazer essa oração, todos os dias. Mas ouçam, meus irmãos, pai fala de conexão, pai fala de relacionamento próximo, pai fala de relacionamento íntimo. Pai, irmãos, é sinônimo de amor. Tem pai que ele é durão,
mas ele ama. O pai que levanta cedo e vai trabalhar para trazer sustento para casa, é por quê? Porque ele ama seus filhos, ele não quer deixar faltar nada. Então, um jeito, sabe, irmãos, é uma espécie de demonstração de amor, é uma linguagem do amor, que é o serviço. Amém? Portanto, queridos, pai é sinônimo de amor, é sinônimo de proteção. Quando acontece alguma coisa à noite, um barulho estranho, quem é que levanta para ver o que está acontecendo? É o pai. Pelo menos deve ser, né? Não é verdade? Então, queridos, é sinônimo de proteção. Hoje eu levantei de manhã, escutei fundo de casa, batia no vidro. Plá! Eu faço café toda manhã e levo para a pastora, na cama. Todo dia toma café na cama. Né? E aí, irmãos, estou lá, né? Enquanto a água ferve, eu fico fazendo os exercícios. Vou contando, né? Glória a Deus 1, glória a Deus 2, glória a Deus 3, glória a Deus 4. Geralmente chega a 30. Né? Panturrilha. Tá firmão aqui, irmão. Ou tá uma benção. Mas, ouça bem, irmãos. Aí eu estou lá fazendo a minha panturrilha, meus exercícios, enquanto a água ferve, eu escuto de novo. Pá! Que estranho. Primeira vez, falei, mas que isso? Segunda vez, ué, tá estranho. Terceira vez, chamei a pastora. Não, chamei. Também? Terceira vez, eu abri e fui ver o que era. Sabe o que era, irmãos? Tinha um papagaio dentro no fundo da minha casa, que é fechado por vidro. Ele deve ter entrado por cima e não sabia como sair. Então ele vinha, plá, plá. E às vezes a gente se assusta com nada. Amém? Certo? Sofria mais o papagaio do que eu. Né? E eu não sofri não, mas o papagaio estava sofrendo. Certo? Fui lá, abri o vidro ali, foi embora. Então, meus irmãos, pai fala de proteção, pai fala de provisão. É o pai que levanta cedo, que vai ralar, que vai trabalhar. Graças a Deus, quando a mulher tem a sua profissão, ajuda, pode até ganhar mais, mas o compromisso é do pai, a responsabilidade é do pai. Amém? O pai, irmãos, pai fala de encorajamento. Pai também fala de alegria quando contempla o sucesso dos filhos. A nossa maior alegria como pai é ver um filho se dando bem em alguma área da vida, seja no esporte, né? Eu tenho um irmão que ele pegava o pé do filho dele e ungia. Falei, Deus, que esse pezinho marque muitos gols, né? Que ele possa ir lá para a Europa. Né? Mas Deus tinha outro propósito, né? Hoje ele é Polícia Federal, o menino. Mas se deu bem, amém? Certo? Mas, irmãos, a gente torce
A gente se alegra quando um filho se dá bem. Todo pai quer que o filho se dê bem. Todo pai torce pelo sucesso dos filhos. E Deus, irmãos, é o nosso Pai. Ele quer que a gente se dê bem. E quando você conquista alguma coisa na vida, pode ter certeza, você vai alegrar o coração do Pai. Deus fica feliz, irmãos, quando você compra seu carro novo, constrói sua casa. Deus fica feliz quando você se enche do Espírito Santo, quando você ganha almas. Deus fica feliz. Por quê? Porque Ele é Pai. Amém? Jesus estimula a gente a chamá-lo de Pai. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz: todos quantos, pois, o receberem, são feitos seus filhos. Quem é filho de Deus aqui? Então fala comigo: eu tenho um pai. Fala: o meu pai torce por mim. Então, irmãos, oração é isso, é relacionamento de filho com o pai. E a Bíblia diz, Jesus disse assim: peça tudo o que você quiser. Amém? Está escrito lá em Mateus 21, 22, irmãos. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. É interessante, irmãos. Sabe, quando, até comentava isso com a pastora, quando Deus se revelou a Salomão, e disse assim: peça o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão não fez assim: ai Senhor, seja feita a tua vontade. Não, ele foi decisivo: Senhor, eu quero sabedoria. Quando Jesus disse ao cego Bartimeu: o que é que você quer que eu te faça? O cego não disse: qualquer bênção já serve. Não, Senhor, eu quero voltar a ver. Então veja. Sejamos específicos. E nesses 40 dias de milagres, seja específico. Você tem um pai, e o teu pai está dizendo: tudo o que você pedir, peça o que você quiser, porque eu vou te dar. Amém, queridos? Digam graças a Deus. Olha, irmãos, alguém, inclusive foi o pastor que a pastora Sônia mencionou, Leif Hetland. Esse missionário, irmãos, que ganhou mais de 1 milhão de muçulmanos para Jesus, e ele escreveu, eu até transcrevi aqui uma frase dele. Ele diz assim: quando você sabe quem você é, onde você está, você é filho, você está na presença. Quando você souber quem você é, onde está e o que você tem, você pode viver do céu para a terra e não da terra para o céu. Amém? Olha, sabe o que é viver do céu para a terra? Amém? Imagina quantas riquezas, quantas bênçãos, quantos milagres, quantas coisas lindas tem no céu, dizendo assim: ô filho, pede. Tiago disse: vocês não têm porque vocês não pedem. Fala assim: eu tenho um pai. Fala: eu sou filho. Eu tenho um pai. Fala: para o meu pai não existe nada impossível. Aplauda o nome dele.
Segundo amigo, primeiro amigo, a oração. Estou falando dos 4 amigos que vão te levar mais perto do teu milagre. Amém? Mais perto de Jesus. Segundo amigo, a palavra de Deus. Meus queridos, é impressionante, irmãos. Lá em Josué, no capítulo 21, no versículo 45, Josué tinha reunido todo o povo e tinha recapitulado tudo que Deus tinha feito ao longo daqueles 40 anos no deserto, a forma como eles atravessaram o Rio Jordão, destruíram, derrubaram as muralhas de Jericó, todas as vitórias que Deus tinha dado. Josué traz aquele povo à memória de tudo que Deus tinha feito a eles. E ele diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém, queridos? Tudo que Deus falou que ia fazer, Ele fez. Amém? Repita, tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou. Tudo se cumpriu. Isso, glorifica mesmo, irmãos. E vai se cumprir na tua vida também. A palavra de Deus nunca falha. Olha, irmãos, lá em Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos? Então, quando você vê as coisas sendo acrescentadas na sua vida, é porque você está buscando primeiro o reino de Deus. Amém? Sabe, busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E você vai viver as coisas que Deus vai acrescentar na sua vida, porque está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca falha. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 4, o que é que está escrito, irmãos? Para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Quando você começar a viver as recompensas de Deus, por ser generoso, alguém vai dizer: o que está acontecendo com essa pessoa? É porque a segunda parte, a promessa, que está atrelada a uma palavra, amém? A promessa que está atrelada a uma condição, você cumpriu a condição, pode esperar o resultado, a promessa acontecer na sua vida. Amém? Lhe dará a recompensa. O teu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Digam graças a Deus. Lá em Mateus, no capítulo, aliás, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, olha o que diz o texto, irmãos. 1 Pedro 5, verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Se você cumpre essa palavra, Ele, em tempo oportuno, vai te exaltar. Amém? Amém? Quando Deus começar a te exaltar, é porque você
se humilhou debaixo da mão poderosa de Deus. Quando a gente cumpre a promessa, a palavra, a promessa de Deus não falha. Você pode glorificar o nome de Jesus? Diga graças a Deus. Então veja só, irmãos. A orientação é: ame a palavra, viva a palavra, medite na palavra, coma a palavra, rumine a palavra, e aquele que fala a palavra, ele vigia para que a sua palavra se cumpra. Olha o que diz em Jeremias 1:12. Jeremias 1:12. O Senhor me disse: você viu bem, Jeremias, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Irmãos, não questione a palavra, viva a palavra. Amém? Não entre no jogo de pessoas: não é bem assim. É assim sim, irmãos. Amém? Nós temos que viver a palavra, comer a palavra. Sabe, não se distancie desse livro. Leia as escrituras todo dia, pastor, todo dia. Medite, não todo dia, medite nela todo dia, de dia e de noite. Amém? Amém, queridos? Esse é o segundo amigo, né? O terceiro amigo, irmãos, se chama jejum. Fala comigo, jejum. O jejum, irmãos, humilha a carne, mas fortalece o espírito. Amém? O jejum é o fortificante do espírito. Quando a gente era criança, minha mãe fez eu tomar várias vezes o tal do biotônico Fontoura. Quem tomou biotônico aqui, irmãos? Olha só, 90%. Quem tomou aquele óleo de bacalhau, óleo de fígado de bacalhau? Quem tomou, irmãos? Jesus, era horrível aquilo, né? Mas a mãe fazia a gente tomar, né? Que era para ficar forte, né? Ovo de pata, irmãos. Quem bateu ovo de pata? A mãe bateu ovo de pata misturado com caracu, misturado com paçoca, né? Quem já tomou essas coisas, irmãos? Ó. Que maravilha, né? Porque a mãe dizia assim: toma, filho, você fica forte. Mas a Bíblia diz: jejue, para você ficar forte, para o diabo não te vencer, para o pecado não te vencer, para as lutas não te abaterem, para o inimigo não poder com você. Amém? Na sequência, irmãos, nós lemos também que o jejum desenvolve sensibilidade espiritual. Quando a gente está se humilhando, irmãos, humilhando a nossa carne, a gente fica mais sensível à voz de Deus. Deus fala com a gente com mais facilidade. Amém, queridos? Digam graças a Deus. O jejum expressa a dependência de Deus. O jejum nos alinha com a vontade de Deus. Jesus jejuou 40 dias. A rainha Esther, juntamente com o Mardoqueu e o povo judeu, jejuaram 3 dias e se livraram do maior genocídio da história, que a história contaria.
o rei de Nínive decretou um jejum e livrou a cidade da condenação. E tantos outros exemplos, irmãos. E sobre o jejum, Jesus dá uma orientação muito interessante lá em São Mateus, capítulo 6, versículo 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, né? Sabe, tem gente que vai jejuar e parece que está morrendo. Não. Não fique com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que já receberam a sua recompensa. Qual que é a recompensa que eles já receberam? Oh, você está jejuando, hein? Oh, parabéns. Já está, a recompensa já foi dada. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. E em verdade, eu digo que vocês já receberam a sua recompensa. Versículo 17. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, amém? Penteia bem o cabelo, certo? Fica bonitinho, lava o rosto, tira as remelas, né? A fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao Pai, ao seu Pai. Lembra que nós temos um Pai? Ao seu Pai, em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amém, queridos? Então, meu irmão, o jejum. E o quarto amigo, irmãos, que vai te aproximar do milagre, é a semeadura. Amém? Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10 e 11. Amém? E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. E o verso 11, assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em oração de gratidão a Deus. Olha, quando vocês começarem a praticar a generosidade, certo? E vocês verem a sementeira de vocês se multiplicando, para que vocês pratiquem ainda mais, Paulo diz assim, isso vai fazer com que a gente renda ação de graças a Deus, porque a palavra dele se cumpre. Diga amém. Diga graças a Deus. Então ouça, irmãos. A fonte de todos os nossos recursos vem de Deus. Amém? Irmão, sabia que tudo que você ganha vem de Deus? Não, pastor, eu trabalho. Você trabalha, mas se o teu patrão falir, você está frito. Ah, eu sou autônomo, mas se os seus pacientes ou seus clientes te derem o cano, ou não te procurarem, não é verdade? Sim ou não? Amém? Tudo vem de Deus, irmãos. Deus usa seus clientes, Deus usa seus pacientes, Deus usa os seus funcionários, os seus patrões, Deus usa as pessoas que fazem o dinheiro chegar até você, os seus clientes. Mas a fonte é Ele. A fonte, irmãos, do meu sustento é de Deus. Amém? Deus usa a igreja para que nada falte ao seu pastor e a sua pastora e a sua família. Porém, irmãos, a fonte é Deus. Amém? Todos são canais, mas a fonte é Deus. Amém, queridos? Certo? Ouçam bem, irmãos. Deus é a fonte de todos os nossos recursos. Esses recursos que chegam até nós são sementes.
Amém? Sementes. O pão é o sustento que o semeador nos dá. Amém? Ele dá semente para quem semeia. Quem semeia a semente que Deus dá, supre não só as suas necessidades, também as suas necessidades, principalmente, mas ele supre também as necessidades da sua família, e ele acaba suprindo a necessidade de outras pessoas, porque ele tem para dar, e a Bíblia diz que é melhor ter para dar do que precisar pedir. E eu torço pela sua prosperidade. Eu louvo a Deus quando você chega e fala: pastor, eu comprei uma casa. Pastor, comprei um carro mais novo. Pastor, vou viajar. Pastor, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Eu me alegro, irmãos. Me alegro, porque isso é cumprimento da palavra de Deus. Porém, vejam só, irmãos. Amém? Quem semeia a semente que Deus dá, supre suas necessidades, necessidade da família, necessidade de outros, e recebe de volta aquilo que semeia de forma multiplicada, a fim de continuarem semeando. Por que Deus te dá mais? Para você continuar semeando. Primeira vez você semeou, colheu, agora semeie mais, para colher mais. Amém? Certo? E aí você vai continuar semeando, vai continuar colhendo, certo? E assim que vai acontecer, o que vai acontecer, irmãos? Você cada vez mais abençoado, abençoando o reino de Deus. Se toda a tua prosperidade, irmãos, não for para fazer a obra de Deus, para servir a obra de Deus, esquece. Você não tem nada, não serve para nada. Amém? Certo? Então, olha o que diz o texto, irmãos. Lá em 2 aos Coríntios 9:6, Paulo diz assim: isto afirmo, que o que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura ou com abundância também colherá. Certo? O desejo de Deus, irmãos, é abençoar. Fala assim: o meu Pai quer me abençoar. Falou: meu Pai quer me dar. Amém? Olha aqui. Desejo de Deus é abençoar e continuar abençoando. Nunca passou pela mente de Deus, nunca esteve no coração de Deus deixar de abençoar os seus filhos. Nunca. Mas isso vai depender do que, irmãos? De nós nos relacionarmos bem com esses 4 amigos. A oração, a palavra, o jejum e a semeadura. Nos 40 dias de milagres, nós poderemos conhecer melhor quem é Deus. Qual o Pai que nós temos? Quem é o Pai que nós temos? Você está disposto a isso? Os 4 amigos são ferramentas essenciais. Permita que esses 4 amigos te aproximem, te levem mais perto de Deus e, consequentemente, dos seus milagres. Venha, participe e descubra o que Deus pode fazer por você e por sua família. Amém, queridos? Fiquem